Prontinho. Vamos lá. Ondas eletromagnéticas planas, né? Deixa eu para a tela. Vamos lá. Na última semana, que foi a semana síncrona, é para vocês estudarem sobre as equações de Maxwell, né? Incluindo chegar à equação de onda utilizando as equações de Maxwell, né? Então, só para lembrar aqui, as equações de Maxwell são essas aqui. O divergente do campo elétrico é a densidade de carga sobre epsilon zero. A divergente do campo magnético é zero. Lembrando, a primeira lei das equações de Maxwell fala sobre um monopolo elétrico. Ou seja, se a densidade de carga existe, ou seja, eu tenho um corpo carregado positivamente ou negativamente, é um monopolo. E a divergente do campo magnético, que é o B, que dá zero, indica que não existe monopolo magnético. Né? E aí tem implicações sobre isso, né? A outra equação é o rotacional do campo elétrico, vai dar menos isso aqui, e o rotacional do campo magnético, eu tenho densidade de corrente mais deslocamento, que é isso aqui. Beleza? Bom, só para pegar o gancho, como eu vou falar sobre ondas planas, as equações de Maxwell, a gente imagina o seguinte, imagina um espaço vazio sem densidade de carga elétrica e sem densidade de corrente. Tudo bem? Então, se eu tenho um espaço no vácuo, no caso, no vácuo, né? No vácuo, eu não tenho nenhuma acúmulo de carga, não tenho densidade de carga nenhuma elétrica e também não há nenhuma densidade de corrente no vácuo. Então, as equações de Maxwell ficam mais ou menos assim. Deixa eu só organizar aqui, que eu botar aqui do lado, vou botar aqui embaixo. Quando isso acontece, nós temos a equação de Maxwell desta maneira aqui. Só para adiantar, vou copiar aqui. Vou ter que fazer de novo. Só que agora, aqui é zero. Não tem densidade de corrente, é zero. E não tem densidade de carga, e não tem densidade de corrente. Então, esse termo também desaparece. Então, nós temos esta equação aqui. Então, a nossa equação de Maxwell, vamos partir dessas informações. Não tem no vácuo, não tem densidade de corrente e nem densidade de carga. Bom, eu estou imaginando o seguinte. Professor, escrever. Pois, diga. Desculpa interromper, que eu levantei aqui a mão, o senhor está dando aula, não dá para ver. Esse Nabla, né? O senhor faz ele com esse traço assim, é só contexto da escrita mesmo, né? Da variação é o seguinte, do Nabla. Isso aqui é um I, né? I igual a zero? A corrente igual a zero? J. Abaixo. Aqui? Mas do lado do J. Aqui? Sim. É o Rho. Rho, beleza. Densidade de carga. Tranquilo, densidade de carga. Densidade e J é a corrente, né? Densidade de corrente. Porque o Nabla, como ele tem caráter de vetor, ela vai escrever assim. Entendeu? Agora, eu posso escrever assim ou escrever assim, ó. Vai dizer que é vetor, entendeu? Assim eu acho mais elegante. Aí quando eu boto, digamos, se eu boto Nabla, vou botar com vetor. Se eu boto assim, por exemplo, Nabla, escalar, Nabla, eu tenho, na verdade, assim, sem a setinha, tá vendo? Que seria o Laplaciano, tudo bem? Mas como eu gosto de escrever desta maneira, eu acho mais elegante do que botar setinha, entendeu? Aí é mania de escrita mesmo, tá? Mas é bom perguntar mesmo. Bom, vamos lá. Então, tenho aqui as equações de Maxwell no vácuo, certo? Eu quero a expressão, eu quero dizer o seguinte, eu quero escrever a equação dessa onda, no caso, a função de onda, em que eu tenho a equação, a função do campo elétrico e do campo magnético.
Bom, vou supor que essa onda, ela vai viajar na direção de Z. Tá? Deixa eu montar aqui, por exemplo, o meu plano cartesiano, só para a gente ter uma ideia. Tá? O meu plano cartesiano, mais ou menos assim, eu tenho aqui o X, aqui o Z, aqui o Y. Eu estou imaginando que minha onda vai viajar na direção de Z, certo? Então, eu quero escrever o meu campo elétrico que ele tenha mais ou menos essa dependência. O senhor inverte aí o eixo, professor? Geralmente Z está na vertical, né? É na vertical, é. É que eu quero mostrar a onda fazendo isso. Fica melhor para visualizar. Ah, mas esse Z aí, então, está no eixo Y, no caso, no cartesiano, ou ele está É porque dimensional eu aí? girei. É porque eu girei ele, Pronto, entendeu? entendi. Mas se quiser, eu posso botar aqui X. Não tem problema também, não. Tranquilo, se o senhor girou aí, só... E Z, né? E aqui Y. Entendeu? Aí eu mudaria aqui para X. Entendeu? É só para ficar bonitinho aqui, ó. Ele oscilando aqui, entendeu? Eu botei Z, porque pelo menos os livros colocam em Z. Para deixar eles variando no plano XY, entendeu? Por isso a ideia de onda plana. Porque se eu pegar o plano XY, viajando, deslocando para a direção Z, e essa oscilação for constante em todo esse plano, chama de onda plana. Entendeu? Aí eu só investir para ficar igual. Os livros sugerem dessa maneira, entendeu? Aí estou subindo o livro. Tá bom? Então, o meu campo magnético e elétrico, ele se desloca na direção Z e é dependente do tempo. Tudo bem? Só para recapitular, né? Um lembrete, vamos botar assim. Quando eu tenho uma onda viajando, vamos supor, uma onda transversal, eu tenho aqui o eixo Y e X, só para lembrar, tá? Deixa eu pegar o fio da meada. E eu tenho uma onda, deixa eu botar a onda vermelha aqui. Ó. E essa onda, ela vai viajar nesta direção. Tudo bem? Inicialmente, eu tenho o eixo, as coordenadas fixas, né, no caso, um referencial fixo, e um referencial em relação à onda. No tempo inicial, deixa eu botar aqui. No tempo inicial, igual a zero, botar aqui, eu tenho a posição de Y, né? Que vai depender da posição, vai depender de X e do tempo zero. E o referencial da onda, que chama de Y', que também vai coincidir com o eixo fixo, esse aqui, tá? Depois de certo tempo, eu vou ter o quê? A onda se movimentando. Opa! Se movimentando. Então, minha onda vai estar agora aqui, deslocada. Certo? Então, o eixo da onda agora vai estar aqui. Esse é o eixo de deslocamento da onda, vou chamar de Y', O', e do fixo, Y e O. Então, o pico da onda, inicialmente, vai estar essa posição aqui. Essa é a posição X'. Tudo bem? Só que a onda se deslocou. Deixa eu botar outra cor aqui para ficar bonitinho. Ela se deslocou esta porção aqui. Vou chamar de X. Tudo bem? E, na verdade, meu X aqui é o próprio VT, né? Então, ela está viajando constantemente. Então, pela transformada de Galileu, deixa eu botar aqui, transformada de Galileu, eu tenho o quê? Que X', posição da onda em relação ao eixo fixo, vai ser X menos VT, VT é o que ela se deslocou, tá? O Y é o mesmo, Y', e o Z também. Então, foi tridimensional. Por isso que eu quero dizer o seguinte, que ele está variando apenas no deslocamento em direção X, certo? Então, se isso aqui é a expressão X menos VT, isso significa que é uma onda progressiva para a direita. Se estivesse para a esquerda, seria mais, tá? Então, a minha equação seria o quê? Uma função
que depende de duas variáveis, que seria algo desse tipo. Tudo bem? Só para lembrar. Ou melhor, algo desse tipo. Tudo bem? Deixa eu botar um Fzinho para ficar mais bonitinho. Uma função seria essa aqui. Beleza? Então, eu quero escrever uma equação de onda eletromagnética, tanto para E quanto para B, que ela se desloque na direção Z, função do tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, as equações de Maxwell dizem o seguinte para a gente. No caso, no vácuo, eu tenho essa expressão aqui no vácuo. Vou botar ela ali embaixo. Vou recortar. Só copiar. Vou botar mais aqui embaixo. O que é que ela vai dizer aqui para nós? No caso. O divergente de E igual a zero significa, além da densidade ser zero, significa o seguinte, que a derivada de E em qualquer parte vai ser negativo, ou ser zero. Né? Não tem nenhuma carga, não tem nada no espaço. E para simplificar a nossa conta, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, só para a gente ter uma lembrança, e que eu só pego um vetor qualquer. Exemplo, tá? Vou botar aqui, só para a gente facilitar nossa conta, ficar fazendo muita conta. Eu tenho aqui um divergente de um V qualquer. Você vê é só mas assim. Só para dizer um vetor qualquer. Vai ter essa expressão aqui. dvx dx mais dvy dy mais dvz dz. Tudo bem? E o rotacional dessa criança, esse vetor V, seria mais ou menos isso aqui. I, J, tá? Horrível. Aqui eu tenho del x, del y, del z, vx, vy, vz. Tudo bem? Vamos lá. No nosso problema, eu estou dizendo que ele vai se mover na direção z, não é isso? Então, se vai mover nessa direção z, este termo aqui não existe, é zero, e esse termo também vai ser zero. Tudo bem? Ou seja, se eu estou dizendo que o meu vetor V qualquer, ele só vai se mover na direção Z, então a derivada parcial só vai existir para a gente na direção Z. Ou seja, só vai ter esse termo aqui. Esses dois termos não vão existir. Tudo bem? A mesma coisa do rotacional. No rotacional, se eu estou dizendo que ele vai se mover apenas na direção Z, vai variar, no caso, temporalmente, na direção Z, se vai variar. Então, na verdade, derivada em x e derivada em y não vai existir. Só vai sobreviver a derivada em z. Tudo bem? Eu estou dizendo que minha função só vai variar na direção z. Tudo bem? Sendo assim, se eu tenho um rotacional desse vetor que só vai se deslocar para z, só vai sobrar quem? Aqui, no caso, para a gente, vai sobrar a direção j, que seria isso aqui, né? Pam, seria o quê? dvx del z j menos esse aqui. Del vy del z i. Tudo bem que eu estou fazendo? Para não ter que fazer toda a conta para aplicar isso no Macro, eu estou dizendo o seguinte, eu quero que a equação de onda só se desloque na direção z. Então, o div de um vetor que só se desloca na direção z, só sobrevive esse termo. Cadê isso? Vou botar aqui. Só esse termo aqui sobrevive. Aqui. Cadê o marco aqui? Só esse termo sobrevive. Então, o rotacional desse vetor, que só desloca na direção z, só essa expressão vai sobreviver. Tudo bem? Até aí, alguma dúvida? Tudo bem? Então, vamos lá. Partindo disso,
Vou botar uma nova folha aqui. Partindo disso, eu vou analisar o meu problema. Então, aqui nós temos, nessa expressão aqui, eu estou dizendo aqui que a derivada sobrevive só na direção z, não é isso? Então, tem o quê? Esse dizer, dz, del z, né? É zero, já que aqui é zero. E aqui está dizendo o seguinte, que del b de z, del z, também é zero. Partindo dessa ideia aqui, ó. Tudo bem? O div sobrevive só essa parte. Então, pela equação de Maxwell, se isso aqui é zero, então essa derivada é zero. Tudo bem? Ou seja, neste caso, o EZ não vai variar nessa direção. O que eu quero dizer é o seguinte, esse valor que ser derivado aqui é zero, o que isso implica? Isso implica que E de Z é uma constante. Assim como o B de Z é uma constante. Concorda comigo? Se não tem densidade de corrente, então de carga, e o divergente de E e divergente de B dá zero, é porque esse termo na direção Z, ele vai ser zero, logo que ele é constante. Tá? Então, eu não quero eu quero uma equação de onda simples, já que não vai oscilar a direção Z, não quero que nenhum valor dele me atrapalhe. Então, vou considerar, já que é uma constante qualquer, vou tirar um valor médio. Vou considerar que o E de Z vai ser zero. Assim como o B de Z vai ser zero. Se é uma constante, eu vou impor que seja zero, o valor fixo. O valor, no caso, o valor médio, né, que seja zero. Né? Eu não quero nenhum tipo de valor médio com um número qualquer. Eu quero a coisa mais simples possível da minha vida. Tudo bem até aí? Então, EZ é zero e BZ é zero. Beleza. O que eu posso fazer com as outras partes da equação? Vou trabalhar essas partes da equação aqui agora. Pronto. Feito isso... Professor? Bom, como eu disse... Diga, pode falar. Volta um pouquinho ali no resultado rotacional que o senhor encontrou. Anterior? O rotacional que o senhor calculou ali. Pronto. V de x parcial de Z ou de Y? De Z. V, olha só, vamos lá. Na direção I, na direção J. Espera ainda. V de Vamos lá. Z, Y. Aqui é zero, tudo bem? Porque não vai variar na direção X nem Z, nem Y, certo? Então, o que eu fiz, ó. Tranquilo. Esse com esse. Aí, você vai ter V de X vezes parcial de Z na direção J. Isso, menos V de Y. Menos parcial da velocidade de ZY é zero. É isso? É um V qualquer, na verdade. Não é velocidade, não. É um V. É a função qualquer, mas eu estou falando... Isso. É um VY na direção I. Certo. É porque eu encontrei aí na direção aí V de Z sobre parcial de Y. Tem uma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui. Vou refazer aqui. É tranquilo. É que eu fiz direto. Pode seguir, professor. É? Tá bom. Vê aí. Pode seguir. Eu gosto de fazer... Para não atrapalhar. Eu gosto de fazer determinante assim, entendeu? Direto. Entendi. Aqui, pegar e duplicar. Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho esses dois termos, né? Deixa eu até copiar aqui e botar aqui. Eu tenho esses dois termos, não é isso? Ou seja, V de X e Z. Então, aqui no meu caso, deixa eu botar mais para baixo. O que nós temos aqui é isto aqui. Espera rapidinho, deixa eu melhorar aqui. Ó. Bom, nós temos aqui o quê? Esse rotacional vai ser quem? No caso do rotacional, tá? Vai ser esse termo aqui. Vai ser del EX del Z na direção J menos del EY na direção del Z na direção I. Não é isso? De acordo com isso aqui, não é isso? E é igual a quem? A essa derivada, né? Então, é menos del B. No caso, não tem Z aqui, não é? Então, vai ser quem?
del B X na direção, perdão, T, né? A direção I, menos del B Y del T na direção J. Concorda comigo? Para essa igualdade ser igual a essa, tem que ter J e I dos dois lados. Tudo bem? Aí daí, tranquilo? Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Vou baixar aqui um pouquinho. Vou mudar de cor aqui, eu vou atrapalhar. Então, esse termo aqui eu tenho quem? dBx na direção J, Z, menos BY, del Z na direção I, que vai ser igual a esse termo todo aqui. É o mesmo, botar em parênteses, tá? Del E, X, del T na direção I, mais del E, Y, del T na direção J. Tudo bem até aí? Certo? Vamos lá. No caso do campo elétrico, vou voltar lá para o desenho. Eu quero, por exemplo, que ele vai, o campo elétrico, ele vai se locomover nessa direção aqui, Z, não é isso? Então, observando aqui nessa equação, que nós temos, ele não vai variar na direção I. Tudo bem? Repetindo. Eu quero que o campo elétrico, ele se locomova, certo? Na direção Z. Certo? Então, esse termo aqui, ele não vai existir na direção, porque aqui, vamos lá. O Z é zero, não é isso? Cadê? O EZ e o BZ é zero. Tudo bem até aí? Então, nós temos esses dois valores zero e temos também quem o B também vai ser zero. Tá certo? Então, esse termo aqui vai ser negativo também, que ele não vai oscilar nessa direção. Tudo bem? Mas, para isso, a gente vamos verificar os bonitinhos. Vamos lá. Então, eu tenho essas duas expressões aqui, certo? Perceba, deixa eu organizar ela aqui para ficar mais claro para a gente. Eu tenho esses dois termos aqui. Esse termo aqui vai ter que ser igual a esse termo daqui, não é isso? E esse termo daqui vai ter que ser igual a esse termo daqui. Vamos fazer aqui a equação bonitinha. Vou reescrever. Como é que reescrever? Vou copiar, tá? Então, esse termo daqui é igual a esse termo de lá de cá, porque J com J, tá certo? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual a esse termo daqui. Assim como este termo daqui é igual... Opa, perdão. Esse termo daqui vai ser igual a esse termo daqui. Beleza? Como são iguais, eu posso tirar essa direção. Eles são iguais. Pronto. Eu vou usar aqui bonitinho. E no caso de baixo, a carga é a mesma coisa. Eu tenho essa parte daqui, que é igual a esse... Opa! Isso aqui é igual a esse termo. J. E tenho esse termo aqui. Salva esse termo aqui. Só um pouquinho afastado, porque isso aqui tem essa parte aqui, né? Só peguei ali. Tudo bem?
Vamos lá. Percebe a relação que temos aqui. Deixa eu apagar esse J, não precisa. São iguais. Vamos lá. Aqui eu tenho esses dois termos que se relacionam. Tudo bem? Então, nós percebemos que eu tenho a equivalência desses dois valores aqui. Então, nós temos esses dois termos aqui de cima, que tem a ver com o rotacional do campo elétrico, e esse aqui de baixo, que tem a ver com o rotacional de B. Né? Então, eu tenho dois sistemas, e estão acoplados. Então, eu quero desacoplar para poder formar a equação de onda. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu posso trabalhar tanto faz com a parte de cima ou com a parte de baixo. Vai dar o mesmo resultado para a gente. Tá certo? Então, eu vou fazer. Eu vou pegar primeiro essa parte daqui e vou trabalhar em cima dela. Tá? Podia fazer com essa parte daqui também? Poderia. Tanto faz. Não muda nada. São equivalentes. Vou pegar essa aqui e trabalhar para aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a derivada segunda nos dois termos. Tá? Vou derivar duas vezes, no caso, em função de z. Só para botar uma ordem aqui, para ficar atrapalhado. Del z dos dois lados. Del z dos dois lados. Tudo bem? Então, como é que temos aqui? Segunda derivada. Tudo isso para desacoplar as equações. Então, aqui eu tenho dy, del z, del t. Tá? Esse termo aqui, eu posso reescrever assim. Pegar o del t, tirar ele daqui, fica assim. Tudo bem? Por que eu fiz a derivada segunda? Porque esse termo aqui, eu tenho. Tá aqui, ó. Percebe? Este termo aqui, tá aqui. Percebe? Até um menos aqui, ó, que eu esqueci. Deixa eu botar aqui. Um menos aqui. Tudo bem? Então, este termo aqui é este aqui. Com um sinal aqui, né? Pode esquecer. Então, substituindo, eu tenho aqui dx dz ao quadrado é igual a menos del t menos, porque esse menos daqui tem que vir para cá, né? Menos zero, epsilon zero, del zx, del t. Ou seja, mais, né? zero, y zero, segunda derivada. Então, nós temos aqui esta equação, que é muito parecida com a equação de onda. A equação de onda, ela é dada desta maneira. Eita, cadê você? Desta maneira aqui. Onde 1 sobre v é a velocidade da onda. Nesse caso aqui, esse termo aqui, para ser um v, teria que ser isso aqui, na verdade, a quadrado, perdão. Teria que ser isto aqui. Para ser esse termo aqui. No caso, um quadrado, né? Vou botar aqui. Quadrado. Como é uma onda eletromagnética, na verdade, é a velocidade da luz. Então, esse termo aqui, quando eu fazer a continha, dá aproximadamente 2,299,9 metros vezes 10, perdão, vezes 10 a 8 metros por segundo. Que é a da luz. Aproximadamente. Então, a equação de onda, ela é dada por essa expressão aqui. Se eu fizer a mesma coisa com
este termo aqui, cadê? Esse termo aqui vai dar o mesmo resultado, só que para a equação de onda do campo magnético, tá? Caso Y, né? Cadê? Perdão. Não apaguei aqui, é o Y. É a mesma coisa. Tudo bem? Isso para a equação de onda. Mas, como eu falei, eu quero fazer uma onda, eu quero a expressão da função. A expressão da função, de novo, é uma onda que se locomove. Então, ela tem que ter esse jeitão aqui. O campo elétrico, eu quero que ela tenha um jeitão em que ela oscile na direção da direção de X. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu quero que ela oscile aqui. Tudo bem? Perpendicular, ela se mova na direção Z, mas ela oscile, faz a variação na direção X, tá? Então, ela vai ter esse jeitão aqui. E como ela está se locomovendo na direção Z, é uma onda progressiva para a direita, ela vai ter mais ou menos essa expressão, só que ela vai oscilar na direção de X, tá? Então, eu quero saber como é que eu vou trabalhar essa brincadeira aqui, que ela oscile nessa direção, tá? Então, como eu vou fazer? De novo, a mesma coisa. Eu tenho a expressão em que ela vai variar, então, aquela que ela varia nessa direção, temporalmente, né? Essa direção, eu posso escrever ela assim. Então, é de X variar em função do tempo nessa direção. Cadê? Para que ela varie direção X nesta direção, temporalmente, eu posso escrever da seguinte maneira. Eu sei que ela, além de variar nessa direção, eu tenho as relações das equações de Maxwell que falam justamente isso aqui, ó. Cadê? Quando ela varia no tempo t, cadê? Perdão, no z, ela vai variar também no tempo t. É o z, perdão, botei z. É z. Realmente. O meu b, ela vai variar na direção y, que é perpendicular, só que ela vai oscilar sempre na direção z. Esse aqui que eu quero que aconteça. Vou desenhar aqui. Eu quero que a onda magnética oscile nessa direção, ou seja, oscile na direção X, enquanto a magnética ela oscile na direção Y. Então, tem que ter esse jeitão aqui, são ondas progressivas na direção Z. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, ao mesmo tempo que ela está oscilando numa direção, ela tem que oscilar também na outra também. Então, vou fazer. Vamos reescrever essa equação seguinte. Eu quero que ela, tanto Z e X oscile na direção T, como também ela vai oscilar na direção Y desse jeito aqui. Eu vou escrever assim. A derivada disso aqui, no caso, seria o caso, a derivada de x, z menos vt. Derivada em função de z, eu tenho, perdão, é z, né? T, é z. Aí, gente, estou meio bagunçadinho. Você viu que isto aqui é z, e aqui é em tempo. Isso aqui, agora está certo. Então, vamos lá.
Derivando em função de z, essa expressão, eu tenho derivada de EZ, e a derivada aqui em função de z. Isso aqui é 0, aqui vai ser 1. Aqui, derivado disso aqui, menos, né? Temporal dessa expressão, esse termo é 0, então fica aqui quanto? Bx', e da cadeia, né? Essa parte de dentro. Então, tem o quê? Z, linha, que é a derivada, Z menos VT, e a parte de dentro temporal, que vai ser o quê? O V não, perdão. Velocidade da luz, né? Perdão. Velocidade da luz. E é V não. E é Z. Então, derivada temporal dessa parte é isso aqui. Tudo bem? Então, nós temos Z menos CT igual a CBX ZCT. Tudo bem? Por que eu estou fazendo essa conta? O que está acontecendo? Eu quero chegar a uma relação entre essas duas equações, em que uma vai me auxiliar com a outra, tá? Isso eu peguei quem? Peguei essa expressão aqui, tá? Partindo da ideia que eu quero uma função que tenha esse jeitão aqui. E oscilando na direção X, se propagando em Z, B oscilando perpendicular em Y na direção Z, tá? Eu peguei essa expressão da equação de Maxwell e apliquei nessa função. Derivei, e da regra da cadeia tem essa expressão. Vou fazer ela de novo agora, só que com uma outra parte da equação, que é essa aqui. Entendeu? Agora com B. Tudo bem? No caso, com essa aqui. Tá? Mesma coisa. Só que usando o B agora. BY aqui. Então vamos lá, botar outra cor aqui. Organizar. Então tem o BY, PZ igual a menos Mi0, ε0, ΔZ, dt. Mesma coisa. Derivada aqui, vou escrever B', no caso espacial, então tenho Z menos CT vezes 1, carga da cadeia, e aqui, menos Mi0, ε0. Aqui eu tenho quem? É de X, ficou apertadinho, deixa eu botar mais embaixo. Apertado. É X, Z menos C, T. Temporal, então, menos C. Tudo bem? Beleza. Só que, só para mudar um pouco a expressão, lembre que isto aqui é 1 sobre C quadrado. Demonstrei aqui, ó. Tudo bem? No caso, C quadrado, tá? Então, substituindo aqui, eu tenho B'Y, 0CT. Aqui eu tenho menos, mais, né? C sobre C quadrado. C quadrado é linha X, Z menos CT. Tchau, tchau. Então, simplifica. Eu tenho essa expressão aqui. Sobre C é X de Z menos CT. Qual a conclusão que eu tenho com essa continha? Perceba que essa expressão ou essa são análogas, as mesmas. É a mesma expressão, percebe? Então, se eu derivei e achei esse valor, eu posso escrever sem medo de ser feliz que eu tenho a expressão E vai ser X, Z menos CT na direção I, e B vai ser, na verdade, 1 sobre C X, Z menos CT na direção J, porque elas são
desse jeitão. Ou seja, se eu tenho esse valor aqui, na direção x, eu posso escrever, pegando essa ideia, que eu posso escrever o b dessa maneira aqui, ó. O que é esse K, chapéu? É o vetor unitário na direção K. Vetorial é aqui, ó. Cadê? Deixa eu botar um cartezinho bonitinho. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho aqui x, z e y, eu tenho um vetor unitário nessa direção e nesta direção. Que são aqui K, I e J. Por que eu posso escrever assim? Porque, ó, se fizer a regra da mão direita, K versor E, eu tenho o J. Então, eu tenho essa relação em que tanto B quanto E são perpendiculares entre si. Já são ortonormais. Então, eu posso escrever que o meu campo magnético pode ser escrito desta maneira ou desta maneira aqui. Tudo bem? Qual a vantagem de escrever assim? Porque eu quero o seguinte, se eu tenho uma ideia de uma onda plana, é que no plano XY, esse plano aqui, ó, esse plano CY, todo esse plano vai se deslocar nesta direção aqui. Ou seja, se o termo que eu vou escrever aqui das variáveis de oscilação, que eu vou considerar são ondas harmônicas, ela vai se locomover em qualquer parte do plano XY, vai ser constante, então todo esse plano ele vai se mover na direção Z. Aí eu chamo esse tipo de onda especial de onda plana, porque é o plano se locomovendo, o plano XY se locomovendo na direção Z. Tudo bem? Ou seja, se eu quero escrever essa equação em forma de uma equação de onda, eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho essa expressão aqui. E eu posso escrever da seguinte maneira. Se eu considero uma onda simples, uma onda harmônica, ou seja, que ela oscila com um movimento harmônico simples, eu tenho a equação do campo elétrico, que vai ser o quê? Vai ter uma amplitude cosseno de K, Z menos CT, mais delta, e o B, o mesmo jeitão. Só que com C embaixo. Por conta disso aqui. Se vocês forem olhar no Moisés 2, a parte de ondas, ele vai falar justamente sobre uma onda mecânica que vai ter esse jeitão aqui, onde esse K seria para a gente o número de ondas. Tá? Eu posso reescrever isso aqui no caso da direção I, perdão, é um vetor, né? Aqui em direção J, tá? Então, essa expressão aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Por distributivo aqui desse K, eu tenho isto aqui, KZ menos ômega T mais delta E, direção I, e A sobre C, cosseno de KZ menos ômega T mais delta, direção J. Esta parte aqui, vou chamar de θ, só para lembrar na parte de física 2, isso aqui nós chamamos de
fase, né? Fase da onda. Esse θ aqui, que é todo esse termo, é a fase da onda, onde o delta é a constante de fase. Se isso aqui for constante, todo esse termo aqui for constante, eu tenho aquela figura que eu botei aqui, ó, esta figura aqui. Qualquer parte que eu pegue desse plano XY vai ser o mesmo tipo de oscilação em conjunta. Então, eu vou ter, na verdade, uma figura desse jeitão aqui para vocês. Desse jeitão aqui. Ela vai oscilar de forma constante. O azul seria o campo elétrico, direção Z, X, perdão. E o Y, a direção Y, o campo magnético. Todas elas se locomovendo um plano todo XY, se isso aqui for constante, o θ, esse argumento todo, toda essa fase, ela for constante, nos dois termos, ela vai oscilar de forma em conjunto o plano. Aí eu chamo isso aqui de uma frente, uma onda plana, né? Lógico, uma onda magnética, ela é, na verdade, ela é esférica, não esférica. Mas se a fonte estiver muito distante, eu posso considerar que fosse um plano. Essa frente de onda que está chegando aqui é um plano em relação à direção do movimento da onda. Tá certo? E aqui a questão de fase é justamente disso, né? Se a onda estiver em fase, ela começam juntas. Se estiver em quadratura, digamos, se uma for φ0 e a outra φ sobre 2, por exemplo, fazer uma quadratura, elas estão em oposição de fase. Né? Então, é onde começa uma outra e termina a outra. Tá? De forma geral, eu posso escrever assim. De forma bem geral, eu posso dizer o seguinte: se eu tenho essa frente de onda se locomovendo, eu posso dizer que o campo elétrico, ela pode escrever dessa maneira aqui. Ó. A função do campo, cosseno, né? Onde se K seria o número de ondas, R seria a direção do movimento, né? Isso de forma bem generalizada, né? Ômega T, que seria a frequência com que essa onda está oscilando, mais a fase dela. Tudo bem? Isso. Bota uma direção qualquer. Bota assim um P-chapéu. Só para dizer que é uma forma bem generalizada, tá? E o campo magnético ficaria assim. Fica lá. Sei lá, uma direção, deixa eu ver, uma direção, vou botar o chão aqui de P-chapéu, só para diferenciar. Então, bem generalizado seria algo desse tipo. Tudo bem? Então, nós temos, se eu tenho um campo elétrico, eu posso achar o campo magnético e vice-versa. Tá? E lembrando que o campo magnético, pode ser escrito também dessa maneira. Onde aqui eu vejo a direção do movimento. Né? Vamos supor que um movimento com uma direção qualquer, como aqui de o chapéu, tanto faz. Só para generalizar, tá? Então, se ele está se movendo, eu tenho um campo elétrico, eu posso usar o campo magnético e vice-versa. Por essa relação. Lá na lista, eu botei para se identificarem quem é quem no campo elétrico e achar o campo magnético. Tem lá na lista, na questão, cara, não qual questão, uma das primeiras. As do meio, na verdade, 5 ou 6, não lembro. Tem lá falando sobre isso. Tudo bem? Então, na prática, eu tenho essa informação. Tá? Outra coisa que eu não posso esquecer é esse K aqui, ele pode ser escrito dessa maneira, né? Que é o ômega sobre C, vamos substituir aquela parte. Eu tenho também a período, então que a onda oscila, um período, né? Eu posso também achar dessa maneira aqui, 2π sobre ômega. Tem um comprimento de onda,
O número de onda ela está relacionada com K desta maneira também. São informaçõezinhas que a gente pode usar também. Assim como a gente usou em ondas mecânicas, pode usar também em ondas eletromagnéticas. Tá bom? Índice K é o número de ondas. Tá? Vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Sim, não? Tá bom. Teorema de Point. O teorema de Point diz o seguinte. Teorema de Point. Vamos lá. O que é o teorema de Point? Eu quero saber sobre se a energia ela é transmitida através de uma onda eletromagnética. A gente sabe que energia, uma onda mecânica, é energia em movimento. Né? As partículas de uma corda que está oscilando, as partículas elas não se movem, elas só sobem e descem. Ou seja, a energia que passa, a energia mecânica que passa por ela, faz com que ela oscile. Então, o que eu vejo caminhar de um ponto a outra, é a energia em movimento. A ideia é saber o seguinte: será que só tem uma onda eletromagnética? Essa energia também ela é transmitida? Então, o teorema de Point fala justamente isso. Se eu tenho, por exemplo, uma onda eletromagnética que atinge, por exemplo, uma superfície, né, um conjunto de cargas livres. Por exemplo. Então, se uma onda magnética atinge um de cargas livres, ali é transmitida uma energia de tal forma que ela vai se interagir. Por quê? Bom, antes de mais nada, lembre que força de Lorentz, que é a força total, é a força elétrica mais a força magnética, que é dada por essa expressão aqui. Tudo bem? Agora, a força de Lorentz é a força elétrica mais a força magnética. Tá? Então, se eu quero saber se uma energia ela é transmitida quando uma onda magnética interage com cargas livres num espaço, né, digamos assim, que tem um certo volume, ela vai atingir de frente, né? Tem aquela superfície que ela atinge e aquele volume de carga. Então, vamos imaginar o seguinte. O trabalho, que esse eu estou falando de energia, eu estou falando de trabalho, né? Trabalho é força pelo deslocamento. Né? Vou pegar um trabalho infinitesimal, né, de uma certa superfície dessas cargas livres, né, e saber se existe trabalho quando há uma força aplicada e há deslocamento dessas cargas. Então, se existe uma força que aplica interage com as cargas e fazer ela se deslocar, eu tenho um trabalho realizado. Né? Nesse caso, a força vai ser essa criança aqui. Vou botar aqui. DL, então tenho que isso aqui, escalar DL, mais Q, V, vetor DL. Tudo bem? Só que a força magnética, ela não realiza trabalho. Então, esse termo aqui, na verdade, não realiza trabalho. Tudo bem? Então, nós temos só a outra parte. Trabalho vai ser Q dl. Tudo bem? Mas vamos lá. O que eu quero chegar é o seguinte. Vamos guardar essa expressão aqui por enquanto. Vou usar ela daqui a pouco. Aí. Está aqui por enquanto. Então, o que acontece?
eu quero dar a ideia de um trabalho que vai ser aplicado em partículas através de uma onda eletromagnética. Então, eu sei que trabalho vai ser realizado por um campo elétrico e vai promover um deslocamento. Só que estudando na parte, vocês viram, vou lembrar aqui, sobre densidade de energia de uma carga elétrica e uma carga magnética. A gente viu que a energia média de uma carga, densidade de carga, pode ser escrita, só para você retornar essa parte. Uma densidade de carga elétrica, ela é, na verdade, a soma da carga energia média do campo elétrico mais a energia média do campo magnético. Isso aqui é a nossa energia, densidade de energia, que é esse Uzinho. Tá? Então, a densidade de energia é dada por essa expressão. E nós sabemos, daquela relação, que o campo elétrico magnético pode ser escrito também dessa maneira aqui. Né? Caso o pincel, né? Essa expressão também. Beleza. Então, se eu posso escrever o campo magnético dessa maneira, essa expressão pode ser escrita assim. Zero. Pode ser. C0 quadrado. 1 sobre 2 vezes 0 é ao quadrado, C quadrado. Bom, a gente lembra que raiz quadrada de μ0 é 0. Ela vai ser, na verdade, 1 sobre C quadrado, não é isso? Então, dessa expressão aqui, eu posso escrever desta maneira. Eu tenho aqui, na verdade... não, perdão. Se ele é quadrado, não tem essa parte. É quadrado, né? Tem isso aqui. A densidade, ela vai ser escrita desta maneira aqui. Ou seja, se eu tenho uma densidade de carga, de energia, no caso, densidade de energia, eu posso ter a expressão em que eu tenho apenas um campo elétrico e eu vejo que ela tem um valor médio desse campo elétrico. É com uma onda, vai se propagar mais ou menos assim. A onda de energia, no caso, né? Não onda em si. Aí vai se propagar desta maneira aqui. Você tem uma densidade do tempo. Só para exemplificar no gráfico, a onda de energia é um valor médio desse jeito aqui. Então, essa aí é o gráfico da onda de energia propagando. A densidade de energia se propagando. E, no caso, a gente, por definição, onde chama essa propagação, nessa direção, seria uma direção Z, não é? Seria algo desse tipo aqui. É definido que um S seria esse vetor de direção de energia, vai ser escrito dessa maneira. Velocidade da luz vezes a densidade de energia na direção K. Então, essa é a definição desse vetor ponte que vai ser dessa maneira. Tá? É como é definido. Mas como é que chega essa expressão? Aí eu vou fazer a continha para chegar nessa expressão. Mas antes de mais nada, só para entender, no sistema internacional,
como é a densidade de energia por unidade de área, como eu falei, eu tenho uma quantidade de carga no espaço, cercado com um certo volume, e ela vai chegar de frente, bater nessa superfície volumétrica. Então, eu tenho, na verdade, uma unidade de energia batendo nessa área. Então, no sistema nacional, nós temos aqui energia que é joule por segundo por metro quadrado. Ou, se quiser também chamar de watts por metro quadrado. Tanto faz. Então, essa densidade de energia sobre uma superfície ao chocar com uma quantidade de carga. Tá? Bom, a expressão pode ser escrita desta maneira, ou eu posso escrever também em forma de vetores. Tá? No caso, o campo elétrico e o campo magnético. Mas eu vou explicar com mais detalhes, fazer uma continha mais detalhada de como vai ser feito isso aqui. Vou chegar nessa mesma expressão, só que fazendo uma continha melhor a partir do teorema de Point. Tá? Então, o que seria esse vetor de Point? Está direcionando qual é a taxa com que a energia vai ser transferida a partir de uma onda magnética atinge uma quantidade de carga elétrica. Tá? E vai interagir, ela vai transferir energia. A energia, como eu falei, ela vem de algum lugar, no caso do campo elétrico e do campo magnético. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tinha escrito a densidade de energia, tanto elétrica quanto magnética. No caso de uma densidade total de energia eletromagnética, eu tenho um valor total dado por essa expressão aqui. Aquele Uzinho é a densidade, né? Mas eu tenho, no caso, se eu integro todas as densidades, aquele Uzinho é essa expressão aqui, cadê? Essa expressão aqui é o Uzinho, e uma pequena densidade de uma densidade infinitesimal. Então, eu pego, somo toda a densidade de energia, eu tenho, na verdade, um somatório, dado por essa expressão aqui. Tá? Sobre. Isso no volume, como eu falei. Aquela ali eu tenho uma densidade de energia uma pequena superfície daquele pedaço infinitesimal. Mas eu quero saber qual a energia total recebida por essa quantidade de carga envolvida em um certo volume, tem que integrar toda a densidade de energia. Ao integrar, eu utilizo essa expressão aqui, essa integral. Tudo bem? Aí voltemos àquela expressão que eu guardei lá. O trabalho vai ser dado por essa dl, que achamos aquilo ali, que seria isso aqui. Escalar dl. Tudo bem? Então, vamos lá. Pegando ele aqui, o trabalho vai ser isso dl. Para facilitar um pouquinho a nossa continha, guarda isso aqui, né? Eu vou escrever esse dl como dl é um pequeno deslocamento infinitesimal, né, de um movimento constante. Então, eu posso escrever que esse movimento, esse deslocamento, pode ser escrito assim, ó, v dt. Então, meu dl é um v dt. Tudo bem? Por que eu vou escrever dessa forma aqui? Eu vou fazer algumas artimanhas aqui para poder fazer menos conta e chegar ao resultado que a gente... Tá bom? Vamos lá. No caso aqui, eu tenho uma carguinha só, uma densidade de carga, infinitesimal. Tá? Vamos lá. E no final, eu vou somar tudo para chegar nessa energia, que no caso, dW é o trabalho, que é a energia que eu quero chegar. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa expressão e vou multiplicar. Vou escrever diferente. Vou chamar aqui de Q, vai ser um E. No lugar de V, vou botar um dx dt. dt. Tudo bem? E vou multiplicar e dividir por uma área. Como eu falei, a onda magnética vai bater na superfície, vai bater de frente. Então, bater nessa área superficial que envolve volume. Então, essa área A é a área superficial que envolve volume de carga. Então, multiplicando e dividindo por A, eu posso reescrever essa expressãozinha aqui, da seguinte forma.
Vamos lembrar que J, que é a densidade de corrente, é corrente por área. Tudo bem? Então, se eu pego, eu sei que corrente elétrica, ela é dQ dt. Então, se você olhar aqui, opa, eu tenho aqui, ó, corrente e tenho área. Então, eu posso substituir esse termo aqui, ó, por esse termo, por esse termo aqui. Então, temos trabalho vai ser igual a todo esse termo vai ficar I sobre A, que é o J. J, escalar E, tá? E temos também essa expressão aqui, dx com A, é um volume. Vou botar aqui de novo. Esse termo aqui com esse termo aqui, dx é o deslocamento e uma área. Deslocamento e área é volume. Então, eu posso escrever aqui como sendo um dV. Tudo bem? dt, não falta dt, que eu esqueci dt. dt. Pronto. dt eu jogo para baixo. E eu tenho isso aqui. Isso aqui é dw, dt, que é o quê? Trabalho, infinitesimal pelo tempo, a taxa do trabalho é a potência, né? Então, integrando tudo isso aqui, todos os volumezinhos aqui, eu vou ter essa expressão. Pronto. Tudo isso para chegar à expressão do vetor de point, tá? Então, o que eu quero fazer? De novo, o que eu estou fazendo com essa conta toda? Eu quero achar uma expressão que me diz o seguinte: qual é a densidade de energia, a taxa que a energia é transferida de uma onda magnética quando ela atinge um conjunto de cargas livres em um certo volume do espaço, tá? Então, todo esse meu caminhar eu sei que uma energia total é dada por essa expressão daqui, então, um campo magnético, um campo elétrico, um campo magnético, e para saber se essa energia é transferida, eu tenho que usar a ideia do trabalho. Como trabalho é força vezes deslocamento, trabalhando todas as expressões matemáticas, cheguei a essa expressão aqui. Tá? Beleza. Agora vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre esse J aqui. Para achar esse J, eu vou utilizar a equação de Maxwell. Deixa eu pegar aqui essa expressão aqui. Ah, tem mais espaço aqui. Deixa eu pegar outra página. Na equação de Maxwell, eu tenho esse rotacional que vai aparecer o J que eu quero. 0, epsilon 0, deu E, dt. Então, vou pegar esse aqui e jogar aqui dentro. É uma continha chata, mas tem que ser feita. Vamos lá. Então, isolando o J, nós temos menos, né? Vou dar outro no solta. Ao dividir por 0, eu tenho 0, deu E, deu. Pronto. Esse é o J que eu vou substituir aqui. Eu tenho dw, dt, é igual a integral de volume. No lugar do J, vou botar toda essa expressão aqui. Então, eu tenho escalar B
sobre 0 dv menos integral do volume epsilon. Acho que eu estou para aula de fora, né? Uma constante. Epsilon 0 v é escalar dv. Vamos lá. Toda essa parte aqui parece chatinha, mas dá para fazer a conta bem mais simples. Vamos lá. Vamos trabalhar umas coisinhas bem básicas aqui para lembrar. Essa integral aqui, à direita, é uma integral bem simples. Lembra que... Vou botar aqui outra coisinha. Lembra que só tem uma função x ao quadrado e derivo a função de x, essa função, deriva essa função, eu tenho o quê? 2x. Não é isso? Beleza. Mas, essa aqui é bem mais simples. Eu vou pegar esta parte aqui e escrevê-la assim. Vou repetir aqui. dw dt integral de v é aqui, na verdade, é isto aqui. Percebe? Eu posso substituir essa expressão aqui, escalar del E dt, por esta aqui. E vai dar no mesmo para a gente. Tá certo? Não muda em nada. É um tempo, gente. Tá bom? E esse termo aqui, ele é justamente aqui, eu posso utilizar a ideia também do teorema de Gauss, do fluxo. Fluxo de Gauss. Tudo bem? Mas vamos lá. Vamos trabalhar aos pouquinhos as coisas. Esse termo aqui, vou botar vamos estar vendo. Esse termo aqui. Cadê? Isso mesmo. Qual é primeiro? Esse termo aqui. Tem uma identidade que eu vou utilizar aqui, tá? Não vou precisar deduzir toda essa identidade, não. Eu vou colocar a identidade dessa operação. Vai ser essa aqui. B, a resposta do produto vetorial, esse rotacional vai ser assim. É uma identidade, tá? Não precisa decorar, não. Vou ver aqui rapidinho. Essa identidade aqui. Pronto. Então, essa parte aqui, vou trabalhar, aplicar essa identidade aqui. Tá certo? Assim, escrevendo, tenho dw dt naqui integral de, no caso aqui eu tenho, beleza. Aqui eu posso fazer rapidinho.
Esse aqui eu já tenho a resposta. Vou repetir, vá. Integral de V, B, vamos dizer agora. Essa parte aqui. B, dv, P, dv, e esse termo daqui. Vamos lá. Qual o sinal de E? Nós já conhecemos. Esse termo aqui da equação de Maxwell. Nós já temos. Então, vou substituir. W dt igual a 1 sobre M0, integral de V. Aqui eu tenho menos dV botou B aqui. B. dV ε0, integral de V, e repete. Beleza. Aqui, esse termo aqui é bem parecido com esse aqui. Cadê? Esse aqui, mesma ideia. Eu posso reescrever aqui. dw t 1/2 de integral de V, menos, né? Posso esquecer esse menos. De 1/2 del t de B ao quadrado dV. Menos 1. Posso juntar esses dois aqui, né? Não, vou repetir lá de cá. Botar outro aqui no fundo. Ao quadrado de V, esse termo aqui. Pronto. Assim, podemos analisar da seguinte forma. Vamos lá. Vamos analisar essa continha aqui. Esse termo aqui é o teorema de Gauss. Podemos usar, na verdade, o teorema de Gauss. Mas, na verdade, é que perceba, ó. Lembra do divergência? Deixa eu comprar essa parte aqui. Acabou a página. Lembra o teorema da divergência? Ele diz o seguinte: se eu tenho a integral de uma área f dA é igual à integral do volume do div de f dv, esse é o teorema de divergência. Então, esse termo aqui, na verdade, posso escrever desta maneira aqui, né? Assim, dw dt vai ser menos, vou botar aqui na frente, esse termo todo aqui, posso escrever assim, ó, integral de área, área fechada, né, perdão, Gauss, né, área fechada, uma área fechada de quem? Deste termo aqui. E esse termo aqui tem acho que eu esqueci uma coisa aqui, peraí, rapidinho. Esqueci um M0, não? Esqueci o M0, né? Esqueci o M0 aqui. Peraí, você.
Fica um zero. Zero aqui. Um zero aqui. Esqueci. Zero. Bom. E aqui eu tenho um zero. Vou escrever assim. Onde esse S é o meu vetor de ponte. Esse S é o vetor de ponte. Esse termo aqui, que eu esqueci de novo. Não, esse é o vetor de ponte. Então, tenho esse termo aqui, menos todo esse termo aqui. Integral do volume disto aqui. Deve. Beleza. Só que esse termo aqui, se eu for observar aqui, esse termo aqui, um meio para o lado de fora. Vou escrever isso aqui, peraí. Meio bagunçadinho. Um meio de isto aqui mais quadrado de dv. Este termo aqui todo é justamente aquele que eu escrevi lá na frente, lá em cima. Cadê você? Esse termo aqui. Cadê? Energia. Energia total. Aqui. Esse termo aqui, ó. Energia eletromagnética. Esse termo todo aqui é o que apareceu aqui pra gente. É energia eletromagnética. Só que temporal. Porque percebe que tem um derivado aqui, ó. Derivado aqui, derivado aqui. Temporal. Então, todo esse termo aqui. Cadê você? Todo esse termo aqui, ó. Opa, você não. Todo esse termo aqui é energia eletromagnética. Então, dW dt é igual a menos a integral fechada, esse vetor de ponto escalado, escalar dA, integral dt, energia eletromagnética. Tudo bem? Tudo bem? Então, eu também. Isso. Bom, e que é esse trabalho aqui, na verdade? Essa taxa temporal de trabalho. Se eu utilizar a ideia de energia mecânica, energia total, eu tenho energia mecânica e energia magnética. Tem energia mecânica, energia cinética, mas energia cinética, né? Então, eu posso escrever que a derivada, vou botar aqui, a derivada temporal, isso aqui, é a derivada de energia mecânica temporal, que seria energia cinética, uma energia eletromagnética. Então, a energia, trabalho total, para a gente, não essa aqui, né? Mas o trabalho total seria aqui, o trabalho de energia mecânica, que é energia mecânica. Energia mecânica, a energia eletromagnética. Então, todo esse termo aqui, e aqui tem a fluxo do, como eu falei, o Gauss aqui é um fluxo, né? Eu tenho uma superfície fechada, uma área fechada, que envolve uma quantidade de carga, e o fluxo de energia
É porque é negativo, porque ele está recebendo essa energia. É onda eletromagnética chegando nessa região fechada, batendo de frente nessa superfície fechada. Eu tenho uma superfície fechada, né? Vou botar uma superfície fechada chamada de A, um determinado volume de carga. Então aqui eu tenho a superfície fechada. Aqui é a superfície fechada. A área é a superfície fechada. Não tem carga, no volume de carga. Então, quando ela recebe essa energia, então toda essa energia é transformada em energia mecânica, que é energia cinética, potencial, e energia eletromagnética. Ou seja, quando tem uma onda mecânica, uma onda eletromagnética que atinge uma carga, ela vai provocar deslocamento, provoca energia, e aí tem energia cinética das moléculas, ou das cargas carregadas, tem energia potencial e a energia da onda eletromagnética. É toda transferida. Então, posso escrever, finalizando uma brincadeira aqui, que esse termo aqui eu tenho fluxo de A, SdA, ela é igual a menos a energia mecânica mais a energia eletromagnética. Na forma diferencial, esse termo aqui, fechado, tá? E esse termo aqui, como se a forma diferencial, cadê? Deixa eu botar aqui, é a ideia da divergência. Posso escrever o dívido da função, no caso, isso aqui tudo é o S. Então, eu posso escrever essa mesma expressão assim. É igual a menos a derivada da energia total, densidade de energia total do sistema. Ou seja, eu tenho um vetor de point, que é isso aqui. Esse é o vetor de point. E o dívido do vetor de point, né, o fluxo desse vetor de point vai dar justamente a taxa de variação da energia total do sistema. Esse menos está recebendo, o sistema recebe essa energia através de uma onda eletromagnética. Ou seja, a onda eletromagnética transporta energia. E ao interagir com as cargas elétricas, essa energia é totalmente absorvida. E aí, ao ser absorvida, transformar em outro tipo de energia mecânica, energia de movimento, energia eletromagnética, enfim. É chamado vetor de point. Tem um videozinho que eu vou colocar lá no Moodle, que eu achei muito interessante, achei no YouTube, que fala que a corrente elétrica não flui pelos fios, e sim por conta do vetor de point. Aí, então, isso fica até mais claro a parte prática sobre o que seria esse vetor de point. Esse S aí que é o vetor de point. E aqui o diferencial mostra a taxa de variação de energia por conta do vetor de point. Tudo bem? É chatinha essa parte. Muita conta, mas é isso aí. Na prática é mais simples. É só aplicar e fazer a discussão sobre essa função. Tudo bem? Estava 10 horas. Pronto, já respiraram? Todo mundo dormindo. Vou parar a gravação, tá?